Olá, meus queridos amigos e amigas, que bom ter mais essa oportunidade de estarmos juntos, meditando um pouquinho nos ensinamentos de Jesus. Vamos pedir ao plano maior, que sempre nos auxilia, para que continue fazendo isso, nos dando sustentação, nos orientando, para que possamos transmitir essas lições da melhor maneira possível e, melhor ainda, possamos aplicá-las no nosso dia a dia. E desde já nós agradecemos. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus, né? Então vamos iniciar o estudo de hoje aprendendo a conhecer Deus. Ainda nós estamos muito longe. Então vamos começar a aprender a conhecer Deus. Todos nós já temos ouvido falar em Deus e mais do que uma vez nós já nos perguntamos mesmo quem é Deus, quem é Ele? Deus é o Criador do universo e Pai de todos nós. É a resposta mais simples que nós encontramos. Deus nos criou a todos, por isso todos nós somos os seus filhos e, consequentemente, todos nós somos irmãos. Mas, devido ao nosso pequeno progresso moral, nós não conseguimos ainda entender qual que é a natureza íntima de Deus. Nós sabemos coisas muito assim superficiais. Sabemos que Ele é um Espírito puríssimo, cujos fluidos enchem completamente todo o nosso universo. E nós todos estamos mergulhados nesse fluido divino. Por isso nós podemos dizer sim que nós estamos em Deus e que Deus está em cada um de nós. Por meio então desses fluidos, Deus irradia a sua presença por toda parte. Ele não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras. Então vamos começar a aprender a entender Deus assim pelas suas obras. Ele não se mostra, ele se revela pelas suas obras. E sendo Deus um espírito, é pelo pensamento que nós devemos adorá-lo, render graças a ele, né? E adoração essa que pode ser feita em qualquer lugar. Nós podemos adorar a Deus tanto nas cidades como nos desertos, nos mares, nas florestas, num palácio ou simplesmente numa cabana, não é? E também, através das boas ações, nós podemos adorar a Deus, porque as boas obras, as boas ações que praticamos são um ato de adoração. Nós estamos rendendo homenagens ao nosso Pai Maior através desses nossos bons atos, através das nossas boas ações. Então Deus governa o universo por meio de suas sábias e imutáveis leis. Leis que foram criadas e não mudam porque elas valem para todo o sempre, né? Leis que cuidam da harmonia divina sem jamais esquecer daquele maior como daquele pequeno, sem deixar de lado o meio ou os extremos, né? Dando a cada um segundo as suas necessidades. Deus é justíssimo, Deus é justiça. Então não existe injustiça em nenhum campo da vida, pois cada espírito ele se move num ambiente que a sua evolução comporta, é aquele estágio que ele está, não é? Então estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre essa harmonia, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino. Nós convivemos com esse equilíbrio divino, mas nós não percebemos, não paramos para dar atenção a isso. Então vamos estudar essa harmonia do universo, meditar sobre ela, né? E para entender esse equilíbrio divino. E a primeira questão do Livro dos Espíritos, ela nos traz a seguinte pergunta: que é Deus? Olha que interessante, Kardec não perguntou quem é Deus. A pergunta é: que é Deus? E o primeiro interesse então de Allan Kardec foi saber dos espíritos que era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com uma segurança muito grande, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma resposta bem simples. Deus, a inteligência suprema, a causa primária, primeira de todas as coisas, né?
E nós não podemos nos sentir seguros, onde quer que a gente esteja, sem pelo menos alimentar aquela ideia de que existe sim uma fonte criadora e imortal, que esteve e estará sempre nos sustentando. E nós ouvimos também que Deus é eterno, que Deus é infinito. São colocações que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos. E como que nós vamos entender a eternidade? Como que nós vamos entender o que é infinito? Como falamos no começo, o nosso progresso moral ainda é muito pouco, é muito curto, nós temos muito que aprender, né? Então, o infinito, como que desconhecido para todos nós não concebemos, né, ainda plenamente o que seja infinito. Então, o infinito, como que desconhecendo para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões elas escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados, por mais que a gente tente entender, não é? Se acreditamos somente naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, nós somos os mais infortunados dos seres, se nós acreditamos só naquilo que pode ser visto, pode ser tocado, né? Porque dessa forma também agem os animais, e nós já estamos um ponto à frente, né? Nós somos animais, sim, mas já passamos para o reino hominal. Nós deixamos um pouco do nosso instinto e nós temos a inteligência, não é? Então a razão nos diz, a ciência nos confirma por inúmeras experiências que o desconhecido tem sim uma maior realidade. Nós ouvimos a ciência hoje falar que existe uma realidade paralela, nós conhecemos 3 dimensões, que já existem outras dimensões. Então esse infinito, esse desconhecido está sendo sim descoberto, está sendo trazido para clarear o nosso pensamento, né? Então, se nós sentimos dificuldade para definir ainda o que é vida que nós temos, né? Certamente nós não vamos saber explicar ainda o que é o infinito. E por isso, dizer que Deus é infinito seria uma definição incompleta. Nós nem sabemos exatamente como definir esse infinito. Como que eu vou dizer Deus é infinito? Então estaríamos usando de uma definição incompleta. Por quê? Porque a nossa linguagem ainda é pobre, né? Nós não temos termos para determinar essas novas situações, né? A linguagem nossa é insuficiente para definir essas coisas que estão acima ainda da nossa inteligência. Nós precisamos galgar ainda outros passos para entendermos melhor esses fatos, não é? Deus, então, ele é infinito nas suas perfeições, todas elas infinitas, não é? Mas o infinito é uma abstração, então por isso que é difícil de nós entendermos. E nós, os espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados, nós devemos nos contentar em sentir Deus. Não precisamos ver, tocar, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, na natureza, em cada pessoa que nós encontramos, né? Sem pretender o conhecimento completo da sua grandiosa natureza. Nós temos ainda muito chão pela frente para entender esse sentido completo de Deus, mas estamos caminhando. A nossa evolução, ela é gradativa em todas as circunstâncias. Se a própria natureza ela não dá saltos em nenhum campo da vida, né? Comecemos então a estudar a nós mesmos, com grande vantagem em relação ao conhecimento de Deus. Se eu quero conhecer Deus, vamos parar e pensar como eu quero conhecer Deus, se nem eu ao menos me conheço. Então vamos parar, né? Se a nossa pretensão é entender Deus, vamos começar por nós somos criação divina. Então vamos começar a nos estudar, a nos entender, para depois a gente ampliar e chegar até o conhecimento divino, né? Deus é espírito e importa sim que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Então Deus está em todo lugar, não há privilégios. Olha, nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o cosmos. Ele sorri, Deus sorri para nós através das flores.
e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Sempre que nós recebemos uma boa ação, aquela pessoa Deus está usando das mãos daquela pessoa para nos ofertar, para nos dizer qualquer coisa. E quando nós fazemos isso para alguma pessoa, Deus está agindo através da gente, né? Então, olha, Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. E que nós sejamos também benfeitores de terceiros, né? E nós podemos encontrar, então, a prova da existência de Deus num axioma que diz que não há efeito sem causa. É lógico que tudo que acontece tem uma causa, não é? Então, se não há efeito sem causa, tudo isso que foi criado, esse universo maravilhoso, esse equilíbrio, né? Alguém causou tudo isso que nós percebemos são os efeitos, a causa. A inteligência primária, criador de todas as coisas, não é? Que é a resposta que está lá no livro dos Espíritos. Então procuremos a causa de tudo o que não é obra do homem, que não tem a mão humana. E nossa razão nos responderá. Só um ser muito superior poderia ter dado causa a tudo isso, não é? E para crer em Deus, basta então que a gente lance os nossos olhares para as obras da criação. O universo existe, então ele tem, portanto, uma causa, um criador, não é? Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa, do nada pode surgir alguma coisa. E se não há efeito sem causa, nós não precisamos então de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta que a gente levante os olhos para essa extensão infinita dos mundos, todos eles bailando no espaço, a mecânica das galáxias que viajam em velocidades incríveis, para a vida dos sóis, para a harmonia de todo o universo, né? E nós vamos sentir então um constrangimento, negando a existência de Deus. Ele que fez tudo isso e Ele que cuida de tudo isso, né? Então, em tudo, vamos repetir, em tudo existe um comando inteligente, que nada esquece, uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas, sempre, minuto a minuto, cuidando de tudo. E existe também um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Uma verdade, né? As pessoas que conhecem arte, determinado quadro, determinada escultura, eles já falam, esse, pelos detalhes, só pode ser dessa pessoa, dessa criatura, não é? Então, olha, pela obra se reconhece o artista. Então, vejamos a obra da natureza e vamos procurar o artista, né? Não foi nenhum ser humano. Então, quem criou tudo isso? Deus, o grande artista, o grande arquiteto do universo, né? Então não duvidemos mais da existência de Deus. Se nós queremos reconhecer o seu valor, vamos olhar as suas obras, não é? Que são imensas e perfeitas. Se tudo está em plena harmonia, e está, não é? Nós constatamos, né? O dia vem depois da noite, tem aquele período que nos é dado ao descanso, depois o dia de trabalho. Isso daí se repete há quanto tempo? Há quantos milênios, milhares de anos? Quem cuida de tudo isso? Esse Deus, e essa causa primária, né? Que Ele é perfeito em todos os seus aspectos. E a natureza íntima de Deus escapa aos nossos sentidos. Por quê? Nós somos ainda muito pobres, né? Mas nós poderemos sim um dia compreender essa divindade, quando o nosso espírito não for mais tão obscurecido pela matéria. Na presente encarnação nós temos essa matéria mais densa, não é? E ela não permite que nós tenhamos percepções maiores, mas ao passo que nós formos crescendo em evolução, nós vamos nos despojando cada vez uma matéria mais sutil e nós vamos percebendo esse outro lado mais espiritual. Então a nossa compreensão ela vai se tornando mais clara, mais possível, né? E quem quiser também conhecer então os mistérios de Deus,
um conselho que nos é dado, que nós encontramos dentro da literatura espírita, né? Que nós façamos e vivamos a caridade. Fica mais fácil da gente entender Deus. E outra coisa bem valiosa, recomendada para todos nós que desejamos nos aproximar para entender melhor Deus, é o exercício da oração, sempre, tá? E apesar, então, de nós ainda não podermos compreender essa natureza íntima de Deus, nós podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições, o que Deus nos apresenta, né? E quando nós falamos que ainda nós não podemos conhecer essa natureza íntima, não quer dizer que nós estejamos longe dele. Nós não conseguimos, mas não estamos longe, né? Pelo contrário, ele está em nós, vibrando com todas as suas perfeições e também fora de nós, nos iluminando com todas aquelas suas qualidades superiores. Através dos seus missionários, ele está sempre nos iluminando, nos socorrendo, nos sustentando, né? Olhando por nós. E quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, nós temos uma ideia sobre o nosso ponto de vista, não é? Mas ainda nós não entendemos tudo. Nós não temos uma definição precisa, nós temos o que nos compete pelo nosso adiantamento atual, não é? Então nós não sabemos de coisas que ainda estão acima dessa nossa inteligência, bem limitada por sinal, né? Nós não sabemos às vezes nem não nos exprimir, não temos palavras para identificar ou para exprimir um sentimento. Então a razão nos diz que Deus deve possuir todas essas perfeições que nós enumeramos, né? Ele é imutável, soberanamente justo e bom, né? No grau supremo, né? Pois se possuísse uma das qualidades a menos, né? Ou então se ela não fosse assim nesse grau pleno, infinito, ele não seria superior a tudo e por lógica não seria Deus, haveria alguém superior a ele, né? Então Deus é eterno, porque olha, se tivesse tido um começo, ele teria saído do nada ou então teria sido criado por um ser anterior que já existisse. Então não, Deus é eterno, é imutável, né? Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Já pensaram? Toda essa harmonia do universo sem essa estabilidade? Então Deus é imutável, criou as suas leis e elas não mudam. É imaterial, uma outra qualidade, né? Isso quer dizer que sua natureza difere de tudo o que nós chamamos matéria. Deus não é como a gente, não é? Ele é imaterial. Então nós conhecemos essa matéria, nós queremos colocar Deus pela nossa ótica, e não, olha, ele difere de tudo o que nós conhecemos por matéria. Deus é único. Se houvesse vários deuses, não haveria uma unidade na ordenação do universo. Ah, eu quero assim, eu prefiro daquela outra maneira, não é? Então não, ele é único, coordena tudo com a sua sabedoria. Deus é todo-poderoso, porque ele é único, tá? Se não possuísse esse poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Deus é soberanamente justo e bom. E a sabedoria providencial de todas as leis divinas, ela se revela nas menores coisas, como nas maiores, em tudo. Olha, ele não esquece o mínimo, o máximo, ele não esquece o exterior e o meio, está sempre atento a tudo, né? Então, a sabedoria providencial das leis divinas, ela se revela nas menores coisas, tanto quanto nas maiores, né? E essa sabedoria, ela não permite duvidar nem da justiça de Deus, nem da sua bondade. É só nós olharmos o nosso mundo, o equilíbrio que há nele, não é? Deus é justo, Deus é bom, né? E as qualidades de Deus, elas são marcadas pelas nossas comparações pálidas. Então nós
qualificamos, mas nós entendemos, fazemos as nossas comparações. E como eu disse, nós somos ainda muito pequenos, nós sabemos ainda muito pouco, nós temos um pouco adiantamento moral para entender o nosso Pai, não é? Então elas são marcadas por comparações pálidas. Por quê? Porque não existem outras em que nós possamos nos apoiar. O nosso conhecimento vai até aí, nós temos ainda muito para alcançar, né? Nós sujeitamos Deus às nossas fracas deduções, nós achamos que assim usamos o nosso linguajar, que ainda é muito pobre, né? Então nós até pedimos perdão a Deus, né? Que Ele perdoe as nossas comparações, porque elas são mal feitas. E quando nós falamos que Deus é a suprema inteligência, é porque nós não conseguimos outros recursos dentro da linguagem para destacá-lo de outra forma, né? Porque inteligência e razão ainda são posses do espírito comum, né? E o Criador está acima de todas essas colocações humanas. Ele é muito mais, não é? Mas nós não conseguimos ainda definir pela pobreza do nosso adiantamento e do nosso linguajar, inclusive, né? A ansiedade, então, dos homens, nossa, né, em conhecer Deus, os seus atributos, a sua intimidade, é o impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. Então, se nós temos esse interesse, nós já estamos dando os nossos primeiros passos na escala evolutiva. Nós queremos entender, né, o Pai que nos criou. É muito bom, então, falar de Deus. É muito bom pensar em Deus sempre. E, se for o caso, quem tiver esse dom, né, escrever também sobre Deus. Isso é muito bom, porque nesse ambiente do pensamento, da conversa sobre Deus ou da escrita, né, sobre Deus, é nesse ambiente que nós podemos conhecê-lo melhor e, consequentemente, respeitá-lo, porque nós vamos entendendo, o nosso pensamento vai se abrindo, né? Enquanto assim agimos, lendo, falando ou escrevendo sobre Deus, né? Enquanto assim agimos, nós estamos condicionando ideias sempre elevadas acerca da bondade inconfundível de Deus, não é? E esse exercício, então, de sempre estarmos falando, escrevendo, comentando, vivenciando Deus nesse exercício, é de alto valor para a nossa integração com a divindade. Nós estaremos sempre estabelecendo um elo, né, um contato, né? Então esse exercício é de alto valor para a nossa integração com a divindade, pois se processa aí nesse momento uma operação de seleção de valores das nossas intimidades, como no íntimo de quem porventura nos ouvir ou ler. Então, nesse momento, olha aí, se processa uma operação de seleção de valores. Nós estamos deixando valores negativos, né, não tão saudáveis, e nós estamos colocando na nossa fala, na nossa escrita, na nossa vivência, valores altamente positivos, não é? E esses valores vão fazer bem para nós e para quem nos ouvir, para quem ler essas palavras que porventura alguém escreve. Então é muito salutar esse contato com o divino, falando, escrevendo, vivenciando, né? E a magnitude então de Deus, ela ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira tudo no universo. É só nós pararmos e pensar, né? Acontecem tantas coisas no nosso universo, no nosso dia a dia, né? Mas todas elas têm um motivo, todas elas têm a sua razão de ser. Nada é totalmente dramático, nada é para destruição, é tudo para renovação, é tudo visando o progresso. Então a magnitude de Deus, ela ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todo o universo. O seu amor alimenta toda a criação, desde aquele inseto menor até aquele ser maior, não é? O seu amor alimenta toda a criação e o seu trabalho é o exemplo que devemos seguir constantemente.
Deus opera até hoje, não parou de trabalhar, criou esse universo, nos criou e continua trabalhando, né? Seu trabalho, então, é o exemplo que devemos seguir constantemente. Assim, sigamos esse exemplo. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Olá, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, sempre falando de Jesus, sempre falando da doutrina espírita. O nosso estudo de hoje, nosso encontro, vai gerar em torno de uma frase muito pequena, uma frase simples, que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo. A frase é a seguinte: procura vir antes do inverno. Uma frase pequena, uma frase simples do apóstolo dos gentios, mas que, se analisada profundamente, nos trará grandes aprendizados. Mas antes de adentrarmos especificamente na análise, né, dessa frase de Paulo, vamos entender então quem foi Timóteo na vida de Paulo. Bom, Timóteo, ele foi um importante colaborador para a propagação do evangelho junto a Paulo. Timóteo, ele era filho de mãe judia, de pai grego, e morava em Listra, cidade de Listra, que hoje estaria situada na Turquia. Bom, Paulo, diz Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos conta que Paulo conheceu Timóteo, quando ele fez uma visita a essa cidade de Listra. E Timóteo, ainda muito jovem, já apresentava um grande desejo, um grande interesse de conhecer o Evangelho de Jesus. E Timóteo, já de imediato, passou a nutrir um afeto especial por aquele jovem. Mas, só apenas anos mais tarde, é que ele seguiria junto com a caravana de Paulo para efetivamente trabalhar, né, na difusão desse Evangelho de Jesus. Então, esse, meus amigos, é Timóteo, um jovem de muito interesse no Evangelho do Cristo e que foi profundamente importante para Paulo. Essa epístola, que é a segunda epístola a Timóteo, Paulo escreveu no ano de 65, quando se encontrava em Roma. E ele escreveu esta epístola a Timóteo porque ele estava pedindo que Timóteo fosse encontrá-lo em Roma junto com outros colaboradores. Então, nessa epístola, Paulo ele dá orientações a Timóteo do que fazer, de como prosseguir com esse trabalho de levar o Evangelho de Jesus e do que não fazer. E Timóteo foi tão importante para Paulo, ele nutriu um afeto tão sincero por este jovem, que ele foi citado no Atos dos Apóstolos. Timóteo é citado das 14 epístolas de Paulo, ele é citado em 9. E 2 são especificamente, diretamente endereçadas a Timóteo. Nessa epístola em questão, que nós estamos estudando, a segunda epístola de Timóteo, alguns historiadores, alguns entendidos, né, da carta de Paulo, aqueles estudiosos das cartas de Paulo, dizem que esta epístola é considerada o testamento espiritual de Paulo. Porque ali ele verdadeiramente abre seu coração para Timóteo. Ele fala da tristeza de ter sido abandonado por muitos dos seus colaboradores. Ele fala do pressentimento que ele já estava tendo, que sua morte estava próxima, como realmente estava. Então, é por isso que esses estudiosos dizem que essa epístola
ela é um testamento espiritual de Paulo. Enfim, então nós já conhecemos a figura de Timóteo, o quanto ele foi importante para a divulgação do Evangelho de Jesus junto a Paulo, o quanto Paulo nutria de sentimento, de afeto por esse irmão. Procura vir antes do inverno. Esta é a pequena frase que estamos analisando. É a frase da nossa reflexão de hoje. Se analisarmos friamente, fizermos assim uma interpretação literal desta frase, nós vamos entender que realmente Paulo quis, de primeiro momento, precaver, né, Timóteo dos perigos da viagem, porque já era uma viagem difícil, perigosa. No inverno, então, as situações seriam agravadas. Então, de imediato, seria isso, essa intenção de Paulo de prevenir Timóteo para vir antes do inverno, porque realmente o inverno iria dificultar a viagem para ele, se tornaria mais perigosa, mais difícil. Mas, se analisarmos essa frase, retirando a parte de tempo, de clima, vamos deixar tudo isso de lado, vamos aprofundar em outro sentido dessa frase, no sentido espiritual dessa frase. Aí nós temos outras análises a fazer. No livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, então Emmanuel nos diz o seguinte, que quando estamos passando por aflições, e todos passamos por aflições em muitos momentos da nossa vida, nós perdemos a direção da nossa vida. Nós deixamos de controlar a nossa vida. Por quê? Porque nós entramos em desequilíbrio. Nós ficamos desorientados, perdidos, né? Aflitos pelas aflições. Mas também Emmanuel vem nos trazer a ideia de que isso é uma atitude equivocada nossa, é um erro. Porque justamente nos momentos das aflições que nos atingem, que é o momento do nosso testemunho maior, o momento de manifestar aquela paz que já construímos, o equilíbrio. Por quê? Porque nós precisamos dessa conduta, desse equilíbrio, dessa paz interior, para decidirmos melhor, né, sobre como sairmos dessa aflição. Só que não é isso que acontece, na maioria das vezes, para a maioria de nós, porque nós ficamos desorientados e perdidos. E é isso que Emmanuel vem nos trazer. Então, neste texto, deste livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel faz uma comparação entre o inverno da frase de Paulo a Timóteo com as nossas aflições da vida. Né? Encaramos as aflições como um inverno para a nossa análise, aquele inverno rígido, aquele inverno rigoroso que maltrata o nosso corpo, né? Então, vamos fazer essa comparação para essa reflexão melhor. E é isso que Emmanuel vem nos trazer. Ele nos diz, então, que perdemos o controle total de nós mesmos nos momentos que as aflições chegam até nós. Mas por quê? Porque ainda não construímos aquela paz íntima, não construímos o verdadeiro equilíbrio que temos que ter. Nos perdemos. E aí o que acontece é que muitos de nós vêm, então, em busca de ajuda no momento da aflição. Cada um busca sua ajuda no ambiente que acha que vai encontrar, com a pessoa que acha que vai encontrar, ou as pessoas que acham que vai encontrar. Isso é bom. Procurarmos ajuda no momento de aflição, aceitarmos o auxílio, né, de um irmão, ter a humildade de procurar essa ajuda, isso é ótimo, é muito bom. Mas aí é que acontece, muitas vezes, nós procuramos aquela ajuda no momento difícil, nós recebemos a ajuda, nós passamos por aquele momento difícil e entramos na fase tranquila da vida, porque a vida é feita desses ciclos. Nós passamos por fases difíceis, fases tranquilas, voltamos às fases difíceis, que é o nosso aprendizado.
Mas então nós passamos daquela fase difícil, daquela aflição que estava nos angustiando, porque procuramos ajuda e conseguimos transpor. Ótimo. E aí? O que fazemos então? Esquecemos de continuar a sermos gratos, esquecemos que a nossa transformação está apenas no início, esquecemos do trabalho íntimo e voltamos nos mesmos erros. Voltamos a praticar as mesmas atitudes descabidas, continuamos nutrindo o pensamento inferior, a palavra que fere, né? Continuamos a não observar o sofrimento dos nossos irmãos também à nossa volta para poder auxiliar de qualquer maneira. Ou seja, permanecemos na inércia. E o que vai acontecer então? Aquilo que a gente já sabe. Mais uma aflição virá, porque elas virão sempre, até que possamos aprender com todas elas. As dificuldades, que são as nossas aflições, têm um único propósito na nossa vida. Não é punição divina. A lei de Deus não pune. Ela orienta, ela mostra o caminho. E aí nós nos perdemos de novo, porque as aflições virão. Então é isso que Emmanuel faz, essa análise dentro desta frase de Paulo nessa epístola. Procura vir antes do inverno, ou seja, encontre, né, aquele seu equilíbrio, encontre a paz antes que cheguem as aflições, porque elas virão. E nós temos que passar por elas. Só que nós podemos e devemos passar por elas de uma maneira mais tranquila, sofrendo menos, sem a revolta, sem o desespero, sem ficarmos desorientados ante essas aflições. E é isso que Emmanuel, então, vem nos trazer. Continuando com Emmanuel, quando Chico, nosso querido Chico, quando ele começou a sua tarefa, né, a sua missão da mediunidade, bem novinho, aos 17 anos, Emmanuel orientou Chico da seguinte maneira. Ele disse que Chico precisaria ter, na vida, três critérios, 3 condutas importantes para que ele seguisse o caminho tranquilo. Então, seria a primeira, disciplina, a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. Mas será que Emmanuel estava falando para Chico apenas a disciplina no sentido de comprometimento com a tarefa? No sentido de cumprir horário da tarefa, das reuniões, do trabalho mesmo material, né? De viver a vida corretamente, a disciplina da alimentação, a responsabilidade, né? Tudo isso é disciplina. Será que era só isso que Emmanuel quis dizer para Chico? Não. Claro, com certeza isso também, porque a todas as nossas tarefas, todos os nossos trabalhos, tudo o que temos para fazer na nossa vida, nós temos que ter disciplina, senão tudo vira de cabeça para baixo e nada sai direito. Então, sim, Emmanuel quis dizer para Chico para ter essa disciplina de horário, de comprometimento, de responsabilidade. Mas, além disso, Emmanuel quis passar para Chico a necessidade da disciplina mental, da disciplina do sentimento, do controle da palavra, né? da disciplina da transformação do seu íntimo, da vigilância, da oração. Então, tudo isso Emmanuel quis dizer nessas 3 palavras, né? Esses 3 critérios que Chico deveria seguir. Porque Emmanuel sabia o quanto de aflição aquele irmão teria. Aflição de todos os tipos, toda a sua vida. A aflição da saúde, que sempre foi muito precária, a aflição da necessidade, né, que a família tinha de bens materiais, de sobrevivência, e ele foi provedor daquela grande família sempre, né? A aflição da injustiça, de tantas injustiças que receberia na vida, de tantas ofensas. Então, Chico deveria estar preparado para receber todas essas aflições da melhor maneira possível,
e passar por todas elas sem o desespero, sem a inquietação íntima. Agora, ele só iria conseguir fazendo o que Emmanuel orientou a ele que fizesse. Disciplina do pensamento, da vigilância, da oração, né? A boa vontade da transformação íntima. E isso ele fez, e a gente sabe, de uma maneira exemplar. Tanto que, em dado momento, né, da vida de Chico, ele recebeu uma pequena mensagem, porque ele necessitava daquela instrução ainda, né? E ele deixou escrito numa plaquinha na cabeceira da cama dele, que está lá, no quarto de Chico. Isso também passa. E Chico falava que ele olhava aquela placa e ele lia todos os dias para ele se lembrar disso, que as aflições, os momentos difíceis, elas chegam, mas elas passam. Mas também os momentos calmos e de alegria, eles também passam. Então, nós temos que estar preparados para chegarmos, como disse Paulo, antes do inverno, para chegarmos fortalecidos diante dessas aflições que chegarão até nós. Estão vivendo dentro do Evangelho de Jesus, caminhando, tentando, pelo menos, seguir os seus ensinamentos, fortalecendo o nosso íntimo, transformando aquilo que devemos transformar em nós. Sabemos das nossas dificuldades e que ainda é difícil para nós tudo isso. Mas Jesus também sabe, Jesus também nos conhece, melhor do que a nós mesmos. E Ele não vai exigir de nós algo que ainda não possamos dar. Mas se demonstrarmos aquela boa vontade, a tentativa de errar menos, acertar mais, mesmo errando muitas vezes, retornando ao caminho correto, prestando atenção nos nossos pensamentos, naquilo que falamos para os nossos irmãos, nas atitudes que temos no nosso dia a dia, controle da nossa intimidade, né? Essa disciplina íntima que Emmanuel falou para Chico. Jesus observa tudo isso e ele vê o nosso esforço. Jesus não está distante de nós, pelo contrário, Ele está vivo e aqui entre nós. Ele observa, sim, o nosso desespero, Ele entende as nossas angústias. E é isso que nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, que nós não estamos sós. Por mais que seja difícil o momento, o caminhar, por mais doloroso que seja, nós temos Jesus a nos abençoar. Mas a gente precisa tentar caminhar no caminho mais correto possível. Na primeira epístola de Pedro, esse grande apóstolo, iluminado apóstolo, nos diz a seguinte frase: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Olha até onde Pedro chega, né? Que patamar de entendimento ele atinge e passa para nós. Que não é apenas recebermos a aflição, é até sermos gratos por ela. Difícil, não é? É difícil ainda para nós, mas é um entendimento que nós temos que buscar. É uma compreensão que nós temos que buscar. Porque as aflições e as dificuldades nada mais são que patamares, nada mais são que degraus para o nosso progresso íntimo. Sem eles ficaríamos na inércia. E naquela felicidade ilusória, naquilo que a gente acha que está bom. Está tudo muito bom, está tudo em paz e feliz. Isso é ilusão. Nós temos que buscar esse entendimento, sermos gratos pelo sofrimento que passamos. Isso não quer dizer que não vamos sofrer, que vamos rir dos nossos sofrimentos e aflições, jamais. Nós vamos sofrer, sim. Eles vêm para isso mesmo, nós vamos sofrer os nossos padecimentos, as nossas aflições. Mas, se tivermos a gratidão e esse entendimento e o caminhar correto, mais correto que conseguirmos realizar, nós sofreremos menos. Já dentro das aflições aqui na Terra, no plano terreno, nós já sofreremos menos, porque nós vamos compreender, é diferente. Aquela desorientação, aquele desequilíbrio, aquele desespero, não vai mais fazer parte de nós.
por qualquer aflição que chegue até nós. É o fortalecimento de Jesus. É aquilo que devemos buscar. Então, mesmo sendo difícil o entendimento de que uma aflição vem a nosso favor, e nós devemos ser gratos por isso, é importante que a gente tente compreender essas palavras de Pedro. Sejamos gratos nas aflições do Cristo. Por quê? Porque estamos nos fortalecendo, estamos trabalhando o nosso íntimo, é a oportunidade que recebemos de nos transformarmos. E essa transformação é necessária, é importante para nós. Continuando, então, na epístola de Paulo, eu separei algumas partes, que a epístola é grande, mas algumas partes que são importantes para nosso entendimento dessa frase que estamos analisando. Então, Paulo continua assim a Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, Paulo já diz, é só Cristo que nos fortalece, é em Cristo que seremos fortalecidos. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, continua na pregação, continua na palavra, continua levando o Evangelho de Jesus. São orientações de Paulo a Timóteo. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Olha que linda frase de Paulo. Ele quer nos dizer, então, que quem está trabalhando o seu íntimo nesse entendimento, quem está buscando essa transformação, quem está buscando a corrigenda de si mesmo, ele milita no Evangelho de Jesus. E quem milita no Evangelho de Jesus, ele não se embaraça com as aflições da terra. É o que Pedro nos diz. Agradecemos a tudo, inclusive aos momentos difíceis, temos que ser gratos. Porque se estamos com Cristo e fortalecidos no Evangelho de Jesus, no ensinamento do Cristo, então nós não podemos ter desespero diante das nossas aflições, por mais que nos machuque. Então, isso Paulo vem dizer a Timóteo: quem milita não se embaraça com os negócios desta vida, porque entende que tudo o que fazemos aqui é um preparo para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é o reino de Deus. Continuando, então. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, siga teu trabalho, cumpra a sua missão. Porque eu já estou oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. É como os estudiosos dizem, das cartas de Paulo, que essa epístola seria o testamento espiritual de Paulo. Ele abrindo todo o seu íntimo e o seu coração para Timóteo. Ele já pressentia que a morte estava próxima. E realmente aconteceu. Então, ele passa essa informação para Timóteo. E a orientação de como seguir depois. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Que frase linda de Paulo. Combati o bom combate. O que seria esse bom combate que Paulo nos diz? O bom combate, e o mais difícil de todos eles, é aquele que lutamos contra nós mesmos. Não é com nenhum de nossos irmãos, não é com o que chegue até nós. É como nós vivemos, como somos, o que pensamos da vida, como agimos, o que transmitimos à vida e às pessoas. Então, esse é o bom combate, essa é a luta maior. É a luta que temos que vencer. E é a mais difícil, porque lutarmos com o que somos, lutarmos na nossa intimidade, cobrarmos uma transformação de nós mesmos, é muito difícil. Mas ela é necessária. E quando
continuamos nisso aí, quando temos a boa vontade dessa mudança, dessa transformação, somos muito auxiliados, muito amparados. Somos sempre a espiritualidade está a nos amparar, Jesus a enviar tantos amigos em nosso consolo. Mas se permanecemos com aquela visão só materialista, se permanecemos dentro de conceitos tão equivocados e atitudes também tão equivocadas, nós não conseguimos entender as mensagens que Jesus nos manda, não conseguimos compreender e nem receber da maneira correta essa ajuda do plano espiritual, por mais que esteja ali, esteja sendo oferecida para nós. Precisamos também da nossa parte, precisamos fazer a nossa parte. Né? Então, nós temos que mostrar essa boa vontade e correr atrás dessa transformação, dessa busca que é importante e necessária para atingirmos aquele objetivo pelo qual fomos criados, que é sermos espíritos felizes, sermos espíritos plenos. Então, essa é a nossa busca, nosso trabalho íntimo. E Paulo diz aqui então a Timóteo que ele combateu o bom combate. Paulo muito sofreu. Não foi fácil para Paulo, após a visão, o aparecimento de Cristo para ele, as portas de Damasco, ele se converteu ali naquele mesmo momento, ele aceitou Jesus e entendeu o engano dele até então, toda a atitude equivocada que ele estava tendo na vida até aquele momento. Mas aí, desse ponto, né, da percepção de Paulo, até ele começar verdadeiramente a praticar o Evangelho e a levar o Evangelho de Jesus, ter aquela condição íntima, ele precisou de muito trabalho íntimo. E permaneceu assim nesse trabalho íntimo por toda a sua vida. E muito sofreu, muito teve aflições também. Né? Nós sabemos disso. Mas passou por todas elas, porque Jesus o fortalecia, ele tinha isso em seu coração. Ele estava seguindo o caminho correto. Então, que viessem as aflições, Cristo estava com ele estava com Cristo. Porque Cristo está sempre conosco. Nós precisamos compreender e buscar a Jesus em nós. E é isso que ele quer dizer a Timóteo com essa frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, essa é uma frase muito bonita que a gente precisa refletir também bastante. Né? No nosso aprendizado terrestre, aqui na nossa vida, na Terra, com certeza teremos aflições, porque somos espíritos endividados ainda, muito endividados. Né? Estamos num planeta de provas e expiações, não poderia ser diferente. Estamos aqui para isso, para aprendermos com as aflições. Mas todos os nossos dias de inverno chegarão até nós. Mas o nosso Jesus, o nosso Mestre, ele não está alheio ao nosso sofrimento, pelo contrário. Ele está presente em nós, presente conosco, ele sabe do nosso sofrimento, ele escuta nossos pedidos, o nosso desespero, o nosso desequilíbrio. Jesus não está alheio a absolutamente nada disso, ele nos conhece melhor que a nós mesmos. Né? Por isso temos nele a nossa força, o nosso fortalecimento. E por isso esse auxílio que recebemos. Então, Paulo nos deixa muito claro na sua epístola ao Timóteo, assim como Pedro, assim também como Emmanuel, que se estivermos em Jesus Cristo, seguindo ou tentando intensamente, tentando de uma maneira bem forte em nós, seguir os seus passos, observando os seus ensinamentos, observando o seu Evangelho, né? Nós teremos condições de passar por todas as aflições que cheguem até nós com serenidade, com equilíbrio, com paz em nosso coração, apesar do sofrimento, sem a revolta, sem o desespero, porque estaremos orientados pelo Cristo. E Ele mesmo, Jesus, no Sermão da Montanha, nos deixa claro isso.
né? Ele nos deixa muito claro que Ele está conosco e que é nele que devemos confiar as nossas aflições, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é o caminho que devemos seguir. Então, Ele fala assim em uma parte do Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Ou seja, a nossa felicidade real, felicidade verdadeira, a felicidade íntima, não é aqui, na terra, que vamos encontrar. Aqui é o nosso trabalho, aqui é a conquista dos nossos valores, testemunho do que já aprendemos também, para que na vida espiritual possamos ter a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e alegria íntima. E seremos saciados se estivermos no nosso sofrimento buscando a corrigenda, buscando esse entendimento. Jesus nos deixou claro que seremos saciados. Então vamos refletir, meus amigos, nesse momento, sobre tudo isso que foi dito aqui, sobre essa importante epístola de Paulo a Timóteo, importante para Timóteo naquele momento e ainda muito, muito, e sempre será importante para nós também. Procuremos então vir antes do inverno, que o inverno chega, sempre. Que estejamos então preparados, fortalecidos no íntimo, seguindo o Evangelho de Jesus. Se estivermos com Cristo, estaremos em paz e seremos saciados de todas as nossas necessidades, de todos os nossos tormentos. Isso aí é a palavra do Cristo para nós. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. Obrigada.